Obrigada, Armando. Bom, gente, então, continuando o que a gente começou conversando hoje, né? Eu falei para vocês que a gente tinha vários ingredientes que a gente precisava entender cada um deles separadamente para falar melhor da evolução química da galáxia. E ontem eu comecei falando do meio interestelar, formação estelar, e agora a gente vai seguindo então, depois que a estrela se forma, né, como que ela evolui, quais são os processos de evolução, de produção de energia através da nucleossíntese e como que essa matéria enriquecida quimicamente retorna para o meio interestelar. Bom, então, as estrelas elas se mantêm em equilíbrio, né, produzindo energia através de processos de fusão termonuclear. Então, nesses processos, os elementos mais leves são combinados para formar elementos mais pesados. Né? E como a diferença de massa dos núcleos antes da reação é diferente da massa do núcleo produzido, essa diferença de massa ela é convertida em energia. Né? Então, é essa energia que a estrela vai irradiar. Então, são vários processos que acontecem. Muitos processos, dependendo das condições de massa, de temperatura, muitos dos processos acontecem simultaneamente, alguns com uma eficiência maior do que outros, né? Então, assim, não é que só existe cadeia PP acontecendo, ou só existe ciclo CNO, enfim, em várias situações, mais de um processo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos ver alguns dos principais processos. Também aqui, em uma hora, não tem como falar de todos os processos, né? Mas, assim, os mais comuns, a gente vai dar uma olhadinha rápida agora. Então, começando com a queima de hidrogênio, que é o primeiro processo, o que caracteriza, né, a estrela quando ela entra na fase de queima estável de hidrogênio, quando caracteriza que a estrela começou a sua evolução, né, como estrela realmente. E a queima de hidrogênio acontece principalmente através de dois processos. Um é chamado cadeia PP, o outro é chamado ciclo CNO. O resultado líquido é a produção de hélio, né, através da combinação de 4 átomos de hidrogênio, vai produzir um átomo de hélio. Então, aqui no CNO também tem um hidrogênio aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E o final, a gente tem aqui uma partícula alfa, que é o núcleo de hélio. E aqui, nessa situação, no ciclo CNO, a gente tem carbono, nitrogênio e oxigênio participando do ciclo como catalisadores apenas. Eles não são produzidos nesse ciclo CNO. Tá? Então, isso aqui é o carbono, nitrogênio e oxigênio, que já estão na atmosfera da estrela, né? E eles vão participar desses processos como catalisadores. Mas o resultado líquido é a produção de hélio. A cadeia PP ela vai acontecer com mais, a gente vai ver com mais frequência, né? E é o ciclo predominante nas estrelas de baixa massa, menor que mais ou menos 1,2 massas solares, e o ciclo CNO ele vai ser predominante nas estrelas com uma massa maior que 1,2. Então, aqui tem mais ou menos o tempo a duração de cada uma dessas reações, né? Então, o ciclo completo envolve essas 3 reações, e nesse caso aqui, essas 6 reações. Bom, a estrela, então, quando ela começa a queimar o hidrogênio de maneira estável, a gente diz que ela entra na sequência principal, que é a fase mais longa da vida da estrela, representa em torno de 85%, 90% da vida de uma estrela, né? E durante essa fase, então, ela se mantém em equilíbrio através desses processos de queima de hidrogênio. A fase seguinte na evolução estelar, que é a queima de hélio, ela vai representar uma fração de mais ou menos 15 a 10% da vida de uma estrela,
E depois que ela começa, que ela inicia a fase de queima de metais, essas fases são muito mais rápidas. A gente vai ver com mais detalhes aí mais para frente. Mas então, essa fase da sequência principal, que é a fase mais longa da evolução estelar, ela é muito eficiente na produção de energia, justamente porque essa fusão de hidrogênio em hélio é a reação das reações que acontecem, das reações de nucleossíntese que acontecem, é a reação que mais produz energia por nucleon. E, além disso, as estrelas da sequência principal, que são chamadas de anãs da sequência principal, elas têm um raio menor, elas são menos luminosas, né? Então, se elas são menos luminosas, elas estão perdendo menos energia, elas têm que compensar menos energia, então elas conseguem se manter em equilíbrio por mais tempo. À medida que a estrela vai evoluindo na direção do rão das gigantes, por exemplo, tem um raio maior, é muito mais luminosa, quer dizer, ela precisa compensar mais a energia que ela está irradiando. Então, nessa fase da sequência principal, é a fase mais estável. O resultado líquido da cadeia PP ou do ciclo CNO é a queima de hidrogênio e a produção de hélio, né, como a gente já viu. Os átomos de hélio, como são mais pesados, vão se depositando nas regiões centrais da estrela. Só que, nesse momento, a temperatura no núcleo, que é suficiente para queimar o hidrogênio, não é suficiente para queimar o hélio. Tá? Então, o hélio só se deposita no núcleo e fica ali inerte. Né? Então, imagina que o hidrogênio que ocupava a região onde está acontecendo a queima de hidrogênio, essa região central ela vai começando a se deslocar para cima, porque o núcleo, a região central, está sendo preenchida com esse hélio que foi produzido. Né? E aí vai se deslocar para cima e vai se deslocar formando uma concha, porque a gente tem ali uma coisa assimétrica, vai formar então uma concha onde vai estar queimando o hidrogênio. Tá? E esse hélio continua inerte ali. Bom, o que acontece é o seguinte, com o tempo, a gente vai começar a ver uma diminuição na eficiência desse processo de queima do hidrogênio, né? A estrela vai passar por um processo, um colapso gravitacional, que vai aumentar essa temperatura no núcleo, e vai atingir uma temperatura que seja suficiente para começar a queima de hélio. Tá? Então, esse processo de formar um elemento mais pesado, que se deposita na região mais central, aumentar a temperatura através do colapso gravitacional para iniciar a queima do elemento seguinte, isso vai se repetir. Né? Claro que depende da massa da estrela. A gente vai ver 3 casos aqui, mas esse processo ele pode se repetir algumas vezes. Tá? Então, uma vez que a temperatura seja suficiente para iniciar a queima do hélio, a gente tem então essa reação que é chamada de triplo alfa, porque envolve 3 átomos de hélio. Né? Então, a primeira, que a gente tem 2 átomos de hélio formando o berílio, e a segunda pode ser uma dessas 3 aqui, são as mais comuns, sendo que as mais comuns são essas 2 aqui, formando principalmente, então, carbono e oxigênio, que são os produtos da queima de hélio. E, novamente, vão se depositando na região central, no núcleo inerte, né, que a temperatura ainda não é suficiente para queimar. Então, você vê que repete a mesma história que aconteceu com o hidrogênio, né? Vai se repetir com o hélio e vai se repetir com os outros elementos que vão... Então, o produto de um processo de queima vai ser o combustível do processo seguinte. Tá? Então, aqui, de uma maneira também bem simplificada, tá, gente? A gente tem aqui uma sequência de processos de queima que vão acontecer depois da queima de hélio. Então, a gente tem a queima do carbono, produzindo sódio, neônio, oxigênio, a queima do oxigênio, produzindo enxofre, silício e magnésio. Tem processos de fotodesintegração do neônio, produzindo magnésio, queima de silício, que vai produzir alumínio, magnésio e neônio. Assim,
coloquei de uma maneira bem resumida, tá? Então, assim, muitos dos elementos têm mais de uma fonte, mais de um sítio nucleossintético, como a gente chama. Podem ser formados em mais de uma maneira, tá? Então, aqui é só uma coisa bem simplificada para a gente ver como que vai aumentando, né? Como que a gente vai combinando núcleos mais leves para produzir elementos mais pesados. Até que a gente chega no ferro. Então, o ferro, ele é o último elemento que é produzido por fusão nuclear, tá? Depois disso, tem outros processos que podem acontecer, dependendo da massa da estrela, para continuar formando elementos cada vez mais pesados. Então, por exemplo, a gente tem um processo de captura de nêutrons, né? E que vai depender da quantidade de nêutrons disponíveis para que esse processo aconteça. Então, se você tiver um baixo fluxo de nêutrons, a gente chama de processo S, que vai produzir bário, estrôncio, ítrio e zircônio. E se você tiver um alto fluxo de nêutrons, é chamado processo R, vai produzir európio e germânio. Então, essa é uma maneira de produzir alguns elementos mais pesados, que são chamados elementos do processo S e elementos do processo R. E, em condições extremas de temperatura, a gente pode ter também a ocorrência de nucleossíntese explosivas, durante a explosão de uma supernova, por exemplo. Então, essa onda de choque, a energia liberada aqui pela onda de choque durante a explosão, pode iniciar processos de queima nas camadas que estão sendo ejetadas, tá? Vou falar mais à frente. Tem uma figurinha que vai mostrar ali. Tá, então, como eu falei para vocês, nem todos esses processos vão acontecer com todas as estrelas. Isso vai depender principalmente da massa das estrelas. Então, existe uma massa mínima que vai me dar a temperatura, as condições físicas necessárias para iniciar um determinado processo de queima. Então, por exemplo, a massa mínima para queima de hidrogênio, né, para queima estável de hidrogênio, é 8% da massa solar. Tá? Então, a massa mínima para queima de hélio, a massa mínima para que ocorra o flash do hélio, que é o início da queima do hélio num núcleo degenerado, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. A massa mínima para que a gente tenha a formação de uma anã branca, e assim por diante. Então, a gente tem diferentes processos aqui que vão permitir, né, que algumas desses processos ocorram ou não. Tá? E aqui a gente tem também a massa inicial na sequência principal, né, a sequência principal de idade zero, então a massa inicial da estrela, os processos que vão acontecer, até que processo vai acontecer basicamente, e aqui a temperatura central de cada uma dessas estrelas, de cada uma desses processos que podem acontecer. Aqui nessa tabela a gente tem as escalas de tempo das fases de queima, no caso de uma estrela de 15 massas solares. Lembra que eu falei aqui, só uma estrela de alta massa, uma estrela de massa maior que 8, 10, 12, enfim, a gente pode ver diferentes valores aqui para definir o que é uma estrela de alta massa, dependendo dos modelos que a gente considera, mas uma estrela de alta massa é que chega até esses estágios aqui de queima de neônio, oxigênio, silício, né? Então, para uma estrela de alta massa que vai passar por todas essas fases aqui de queima, a duração de cada uma dessas fases está aqui mostrada nessa tabela. Então, nesse estágio, a gente vai ter a queima do hidrogênio produzindo hélio, que vai ter uma duração típica de 10 a 7 anos, né? E ver que o tempo de cada uma dessas fases vai diminuindo. Então, no caso do hélio, mais ou menos 10%, né,
do tempo da sequência principal. Então, essa aqui é a sequência principal nessa fase. Então, vai diminuindo cada vez mais. Você vê que aqui, quando a gente chega na queima do oxigênio, do silício, é instantâneo, né? Então, é muito rápido em comparação com os estágios com a duração dos estágios de queima anteriores, tá? Bom, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe como seria, então, a evolução de uma estrela tipo solar, né? Desde a sua formação na fase de protoestrela, quando ela tem ali a formação de um disco, né? A matéria vai se depositando num disco, que quando ela tem esse disco, então, de acreção, é chamada dessa fase T-Tauri. A formação do disco, que pode evoluir para um disco protoplanetário, né? Daquele do material que não foi depositado na estrela, então do material que sobrou ali da formação da estrela, a gente pode ter a formação de um disco protoplanetário. A estrela entra na sequência principal, enquanto o disco vai evoluir para formar um sistema planetário realmente, e é nessa fase aqui que o Sol está, né? Então a gente está aqui nessa fase, o Sol é uma estrela de sequência principal, queimando de maneira bastante estável o hidrogênio, que nos mantém aqui, mantém a vida como a gente conhece. Quando o hidrogênio se esgota, então, na região central, que ele entra na fase que ele começa a expandir essas camadas mais externas, quando essas camadas mais externas começam a expandir na atmosfera da estrela, vai sendo cada vez mais... não é expelida ainda que eu queria falar, mas enfim, ela vai se expandindo, a estrela uma estrela como o Sol, ela vai evoluir para uma fase que é chamada de gigante vermelha, onde ela tem um raio muito grande, né? E com isso ela vai ser muito mais luminosa, né? E vai ter essa aparência de vermelha, vai aparentar essa cor vermelha, porque a temperatura superficial dela vai diminuir, tá? E mais ou menos nessa época, enquanto essa concha está se expandindo, o núcleo vai estar colapsando porque não está queimando hélio ainda, né? Então, quando isso acontece, e esse núcleo vai colapsar, ele vai aumentar a densidade no núcleo. Então, esse núcleo rico em hélio, ele vai se tornar degenerado. E quando atinge a temperatura suficiente para iniciar a queima de hélio vai ocorrer no núcleo como um todo, ao mesmo tempo. Então, essa queima de hélio no núcleo degenerado é chamada o flash do hélio. Tá? Quando isso acontece, então quebra esse estado de degenerescência do núcleo, né? Depois disso, mantém a queima estável do hélio e a estrela volta para um estágio de equilíbrio, tá bom? E novamente essa região de queima vai se deslocar para uma concha, né, como a gente já tinha falado. Nesse estágio aqui da evolução da estrela, a estrela entra numa fase na evolução dela que é chamada de ramo assintótico das gigantes. Aqui está errado, é AGD. Bom, nessa fase aqui, a estrela ela passa por uma fase de grande instabilidade. Então, ela tem processos de pulsações, né? Então, ela se expande e depois ela contrai de novo, e ela se expande e contrai de novo. A energia que é depositada nas camadas internas da atmosfera da estrela pode provocar alguns episódios de perda de massa. Então, a estrela, essas camadas mais altas, mais externas da atmosfera, elas podem ser ejetadas e esse gás das camadas mais altas vão formar, então, uma nebulosa planetária. Quer dizer, na verdade, ela só passa a ser chamada de nebulosa planetária quando a região central colapsa para formar uma anã branca e a radiação emitida por essa anã branca vai excitar o gás da atmosfera da estrela que foi ejetado. E aí sim a gente vê a criação de uma nebulosa planetária, que são
essas imagens lindas que a gente já viu, várias, né? Então, isso aqui em geral, a gente consegue identificar a anã branca aqui no centro, tá? E o gás aqui excitado pela radiação que foi emitida pela anã branca. E tem essas formas aqui, você vê que tem algumas formas bem diferentes, que podem estar associadas à geometria, né, do sistema anterior. Às vezes você pode ter um sistema binário, por exemplo, ou você pode ter discos anteriores. Então, essa geometria ela pode estar associada à geometria antes da evolução da ejeção da supernova. E também a projeção, né, de onde a gente está observando. Então, por exemplo, um objeto como esse, provavelmente é um objeto como esse, só que visto de outro ângulo. Tá? Então, tem a ver também com a geometria. Sim. Não. Isso aqui não forma... tem porque esse nome, nebulosa planetária, ele foi dado, quer dizer, quando eles começaram lá, não sei quando surgiu esse nome, mas quando começaram a fazer as primeiras observações e identificavam objetos resolvidos, porque isso aqui, quando você observa num telescópio pequeno, você vê como um círculozinho assim. Então, as primeiras observações, eles imaginaram que eram outros planetas que eles estavam observando. Porque a estrela você sempre observa como uma fonte pontual, né? Não importa quão grande é o telescópio, você vai botar o olho, você sempre observa com uma fonte pontual. Mas aqui não, eles observavam um disquinho. Então, eles pensaram que eram outros planetas que eles estavam descobrindo. Aí depois é que viram que não, que era um objeto espacialmente resolvido, mas que era gás, né, assim excitado. Bom, então, no diagrama HR, o diagrama HR é um diagrama muito usado na astrofísica, onde a gente tem aqui a temperatura, né, e a luminosidade. Às vezes você vê também aqui expressa em tipo espectral ou índices de cor. E aqui a gente pode ver gravidade superficial, que está associado também à luminosidade, ou também à magnitude bolométrica. Então, enfim, mas em geral é representando a temperatura ou um indicador de temperatura e a luminosidade ou um indicador de luminosidade. Essa faixa que corre diagonalmente aqui no diagrama HR é o que a gente chama de sequência principal. Então, se você olhar um diagrama HR, você vai ver que a maioria das estrelas, a região mais povoada do diagrama HR é justamente essa, né? E aqui a gente corre a temperatura correspondente a estrelas de baixa massa, então nesse cantinho aqui, então a gente tem aqui uma estrela de uma massa solar, e a temperatura vai crescendo nessa direção, equivalendo então a um aumento de massa nessa direção. Então aqui em cima a gente tem as estrelas mais luminosas, estrelas de alta massa, e aqui embaixo as estrelas de baixa massa. Essas trajetórias que estão desenhadas aqui, elas não são representadas no diagrama HR. O que a gente observa no diagrama HR são os dados referentes às estrelas que a gente está observando hoje no céu, né? Então, no diagrama HR, a gente pode conectar estágios diferentes da evolução de estrelas de mesma massa através de trajetórias evolutivas que a gente calcula com modelos, né? Então, essas trajetórias evolutivas que mostram qual é a evolução da temperatura e da luminosidade, ou da temperatura, da gravidade superficial de uma estrela de uma massa solar, você vê que ela vai, quando ela entra aqui, sai da sequência principal, começa a queimar hélio, e ela começa a evoluir na direção das gigantes, essa aqui mais ou menos é a região das gigantes no diagrama HR, você vê que ela vai aumentando a luminosidade sem aumentar muito a temperatura, tá? Então, essa é a trajetória evolutiva de uma estrela com uma massa solar. Se a gente olha aqui a trajetória evolutiva de uma estrela de 25 massas solares, você vê que ela evolui completamente diferente.
né? Ela não passa para essa fase das gigantes, porque ela já tem um raio muito grande, ela já é muito luminosa e ela evolui praticamente horizontalmente aqui no diagrama HR à medida que ela vai passando pelas diferentes fases da sua evolução. Tá? Uma estrela de 5 massas solares, ela sai aqui da sequência principal, você vê que tem uma faixa, tem uma região aqui da trajetória evolutiva dela, que ela vai e volta, né? Então, ela tem essa característica de passar por uma região aqui também que é chamada de faixa de instabilidade, onde as estrelas apresentam pulsações, né? Então, essas estrelas de 5 massas solares, mais ou menos, um intervalozinho aí, elas são muito interessantes, porque elas apresentam fenômenos muitos que a gente não consegue explicar ainda. Tá? Então, e aqui você vê que as estrelas, uma estrela de uma massa solar, ela vai evoluir até essa fase, que quando eu falei que ela começa a entrar naquela fase de pulsos térmicos, ejetar a nebulosa planetária, e o caroço central vai evoluir para uma anã branca. Uma estrela de 5 massas solares também vai passar por essa região aqui de instabilidade, vai ejetar uma nebulosa planetária e o caroço central vai evoluir para uma anã branca também. Então, só voltando aqui, essa região aqui, então, é essa região que a gente chama de blue loops, né? Que ela vai e volta na evolução dela. E isso depende, o quanto que ela anda na direção do azul e voltar, depende da massa, depende da metalicidade da estrela. Como eu disse, tem essa faixa, a evolução dessas estrelas é caracterizada por essa região que é a faixa de instabilidade das cefeidas. É bastante importante na astrofísica porque as cefeidas representam uma ferramenta muito importante para determinar um parâmetro fundamental na astrofísica, que é a distância. É um dos parâmetros mais difíceis de determinar. Tá? Então, as cefeidas são estrelas variáveis, então aqui tem uma curva de luz de uma cefeida, uma curva esquemática, né? Então, o principal mecanismo de variação do brilho dessa estrela é através de pulsação. Então, a gente vê aqui uma situação em que a estrela parece menor e que ela está maior, então a gente tem uma variação na luminosidade, né? Quanto maior o raio aqui, então maior a luminosidade dessa estrela. E esse mecanismo aqui tem um período que é muito bem determinado e a gente mede essa variação entre o máximo e o mínimo da curva de luz que a gente observa. Esse mecanismo ele estabelece uma relação entre a luminosidade da estrela, entre o período da cefeida que a gente mede a partir da curva e a luminosidade dela. Então, está diretamente relacionado com a luminosidade. E essa curva aqui, essa reta, aqui tem para outras variáveis, mas eu vou falar só das cefeidas aqui, essa reta aqui mostra justamente essa relação. Então, se você mede esse período através da curva de luz que você observa, você consegue estimar a luminosidade de uma cefeida. E se você estima a luminosidade, você então conhece a distância em que ela está localizada. Então, as cefeidas são muito importantes como indicadoras de distância na nossa galáxia. Tá? Bom, nessa fase aqui das cefeidas, você vê que ela já está aqui numa fase que ela está queimando hélio e produzindo carbono e oxigênio, né? Então, uma estrela cefeida, ela já tem as abundâncias superficiais, as abundâncias que a gente mede na atmosfera dela, já não são mais as abundâncias da nuvem que formou aquela estrela. Já tem uma composição química diferenciada, né, modificada através dos processos de nucleossíntese que aconteceram ali. Tá? E a evolução depois dessa fase de cefeida é a ejeção de nebulosa planetária e o caroço vai formar as anãs brancas. E agora, um exemplo de uma estrela, da evolução de uma estrela massiva, que eu estou colocando 8 massas solares. Se vocês olharem 10 livros, vocês podem encontrar 10 limites diferentes aí para o que é uma estrela massiva, mas acho que 8 é um número bom.
Então, como eu falei, quando eu falei da distribuição dos tipos espectrais, essas estrelas são bastante raras, né? Mas, por elas passarem por todos aqueles processos nucleossintéticos, e por elas terem um tempo de vida muito curto, elas são muito importantes para a evolução química da galáxia, porque rapidamente elas devolvem para o meio interestelar um material que foi modificado, né, através da nucleossíntese. Tá? Então, durante a sua evolução, essas estrelas... Deixa eu voltar aqui. Durante essa evolução, essas estrelas vão passar aqui por fases de perda de massa muito grande, porque se elas têm uma massa muito grande, elas têm que produzir energia de uma maneira alucinada para se manter em equilíbrio. Essa pressão de radiação na base das camadas da atmosfera, nas camadas mais externas, vai fazer com que tenha uma ejeção contínua de massa ao longo da vida da estrela. Então, ela tem processos de perda de massa, diferentes processos de perda de massa que vão acontecer, né, dependendo da massa da estrela, desde a sequência principal. Tá? Então, tem processos de perda de massa bastante importantes. E, dependendo da fase em que essa estrela está, elas passam por fases de LBV ou de estrelas Wolf-Rayet, enfim, são diferentes fases evolutivas de acordo com a perda de massa e de acordo com o estágio de queima que está acontecendo. E essas estrelas vão evoluir e formar. No final, o estágio final dessas estrelas pode ser uma supernova tipo 2, né, explodindo como uma supernova tipo 2. Hoje em dia a gente usa mais supernova por colapso do núcleo, mas essa nomenclatura supernova tipo 1, tipo 2 é mais antiga, se mantém por questões históricas. E o caroço central ele vai evoluir para formar uma estrela de nêutrons, né, ou um buraco negro, dependendo da massa inicial da estrela. Tá? Uma coisa interessante com estrelas de massa maior que 8 massas solares é que, à medida que a sequência de processos de queima vai acontecendo, a gente vai vendo, então, o depósito, por exemplo, o depósito da queima de hidrogênio vai se depositar numa concha abaixo dela, que é formada por hélio, né? E aí a gente tem uma outra camada rica em carbono, que é o resultado da queima do hélio, e assim por diante. Então, a gente vai tendo a formação dessa estrutura estratificada, né? Aqui, na verdade, está assim, bem simplificado, mas você tem, na verdade, uma camada inerte, uma camada de queima, né, para cada um delas. Mas aqui, só para simplificar e mostrar que a gente tem, então, um gradiente aqui, né, nessa estrutura, né, em cada uma delas, então, acontecendo a queima de um dos elementos que foi produzido no processo anterior. Tá? Até que a região central mesmo da estrela, ela é rica em ferro, e quando começa o colapso dessa região aqui central para iniciar a queima de ferro, o que acontece é que a queima de ferro, ao invés de produzir energia, ela absorve energia do meio. E aí o colapso que começa a acontecer é, na verdade, acelerado. E é isso que cria, né, gera essa explosão de supernova tipo 2. Bom, então aqui tem uma imagem de um exemplo, a nebulosa do Caranguejo, um exemplo clássico de supernova tipo 2, ou por colapso do núcleo. Então, a gente tem aqui as camadas externas da atmosfera da estrela, que foram ejetadas, né, com uma energia bastante grande por causa da explosão da supernova. E na região central, nesse caso aqui, a gente tem uma estrela de nêutrons, né, mas você pode ter também um buraco negro, dependendo da massa. Um buraco negro estelar está associado à formação, a estágio final de uma
estrela de massa maior que 25 massas solares, dependendo do modelo, e as estrelas com massa entre 8 e 25, então vão formar estrelas de nêutrons. Essa figura, só para representar de uma maneira bem simplificada, né, só para representar de uma maneira bem simplificada, resumir mais ou menos o que a gente viu. Então, aqui para uma estrela de uma massa solar, mais ou menos, a gente vai ter uma nuvem protoestelar, né? Oh, meu Deus, estou ficando doida. Uma nuvem colapsando para formar uma estrela tipo Sol, de uma massa solar, né, que vai evoluir para uma gigante vermelha, vai ejetar as camadas mais altas da atmosfera, formando uma nebulosa planetária e a anã branca. Então, esse gás que vai sair daqui, que vai ser ejetado, ele vai estar enriquecido em hélio, né? Para uma estrela como o Sol, que só vai chegar a queimar o hélio, então esse gás aqui ele só vai estar enriquecido em hélio, ele não vai ter um aumento da metalicidade, né, desse gás. E a anã branca, então esse gás aqui ele volta para o meio interestelar, ele vai esfriar e depois é possível ter a formação de uma nova geração estelar. Enquanto que a anã branca, a matéria que vai formar a anã branca, ela fica presa nesse remanescente compacto. Ela não vai mais contribuir para a modificação da composição química do meio interestelar. Tá? Enquanto que uma estrela de alta massa, a gente vê aqui ela colapsando, a nuvem vai colapsar, vai formar uma estrela que já se forma grande, né, já se forma com um raio muito grande, com uma massa muito grande, vai evoluir para uma estrela de nêutrons ou para uma supernova, que vai ter na região central um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, como eu falei, dependendo da massa, e esse remanescente aqui de supernova, esse gás que é ejetado, esse gás sim vai ser enriquecido principalmente em oxigênio, em magnésio, em silício, nos elementos que foram produzidos durante a nucleossíntese que aconteceu durante a evolução da estrela. Né? Então, esse gás aqui, ele tem a composição química bastante modificada pelos processos nucleossintéticos que aconteceram aqui. Com o tempo, ele vai se expandir, vai esfriar e pode ter a formação de uma nova geração estelar. Outra coisa bastante importante que a gente vai dizer, que a gente pode dizer sobre o impacto da evolução dessas estrelas de alta massa, é que como elas explodem como supernova e criam uma onda de choque muito grande, essa onda de choque, se essa estrela foi formada, né, numa nuvem, tem ainda restos tem um meio interestelar, que é o resto que não formou estrelas, né? A onda de choque, ela cria um impacto no gás, na nuvem que está ali, e aí isso pode servir como um mecanismo que vai iniciar a formação, como uma perturbação que vai iniciar a formação de estrelas, de uma nova geração de estrelas. E estrelas com uma massa muito pequenininha, como essas anãs marrons, por exemplo, elas podem viver toda a evolução da vida delas, toda a sequência de vida delas, sem nem começar a queimar de maneira estável o hidrogênio. Né? Então, ela tem processos intermitentes de queima. Tá? Então, ela simplesmente, quando acaba o hidrogênio que está disponível para queima, ela só vai esfriar. Ela nem tem massa suficiente para ter um colapso e aumentar a temperatura para queimar o hidrogênio de maneira estável. Então, essas estrelas aqui também, essas são exemplos de um objeto que também não vai contribuir para a evolução química do meio interestelar, né, para a evolução química da galáxia, porque essa matéria aqui nem é modificada e também não volta na forma de gás enriquecido para o meio interestelar. Essa tabela periódica é muito interessante porque a gente vê aqui os diferentes elementos e a principal fonte, o principal sítio nucleossintético de cada um desses elementos. Então, a gente vê aqui o hidrogênio e o hélio, que, né, foram praticamente todo ele produzido
no Big Bang. O hélio tem uma contribuição também das estrelas de baixa massa, como o Sol, que só vão produzir hélio, né? Então, a gente tem aqui carbono, nitrogênio, já com uma contribuição das estrelas de baixa massa um pouco maior que o Sol, que, né, vai começar a produzir aqui o carbono, o nitrogênio. Quando ejeta a nebulosa planetária, o que está em verde aqui é a produção, é a contribuição das supernovas tipo 2. Tá? Então, a gente vê aqui que tem elementos que têm mais de uma fonte nucleossintética, né? Então, você pode ter contribuição de diferentes fontes, uma pode ser mais eficiente que a outra. Então, quando a gente estuda como que a composição química da galáxia foi modificada, a gente tem que ter tem que entender qual é a contribuição de cada uma dessas fontes. Então, tem alguns elementos, por exemplo, como o flúor. O flúor é um elemento que ainda não está muito claro de onde que vem todo o flúor que a gente observa. Você não consegue traçar exatamente qual é a história desse elemento. Ainda tem algumas incógnitas, né, para a gente entender de onde que veio o flúor que a gente observa hoje na galáxia. Tá? Então, e aqui também tem outra coisa importante, que é o seguinte. Quando a gente tem esses processos em verde, que são devido à explosão de supernovas tipo 2, como eu disse, são processos que acontecem, são estágios finais de estrelas de massas maiores, né? Então, esse enriquecimento, essa modificação das abundâncias desses elementos que estão em verdinho, elas ocorrem de uma maneira muito mais rápida do que os elementos que são produzidos em estrelas, em supernovas tipo 1A, que são supernovas que ocorrem em sistemas binários, que tem uma anã branca. Então, essas supernovas tipo 1A, como é resultado de evolução de estrelas de baixa massa em sistemas binários, elas demoram muito tempo. Então, os processos que vão enriquecer desses elementos que estão em azul, eles demoram muito mais para acontecer do que esses processos que estão em verde. Tá? Então, a gente tem aqui o ferro, por exemplo, você vê que tem uma contribuição das estrelas, das supernovas tipo 1A, mas tem também uma contribuição das supernovas tipo 2. Então, como que a gente, a taxa de supernovas explodindo na galáxia vai me dar uma ideia também, aliás, o contrário, a abundância de ferro que eu observo vai me dar uma taxa da razão entre o número de supernovas que vai acontecer de um tipo ou de outro na galáxia. Bom, então, combinando tudo isso que a gente falou ontem e hoje, sei que acaba que é muita coisa para falar em 2 aulas, mas é só para a gente dar uma ideia, né? Só para instigar, na verdade. Então, todos esses processos de formação estelar que vão acontecer no meio interestelar, formando então aqui os aglomerados, as estrelas que vão evoluir individualmente, se mantém em equilíbrio por nucleossíntese, produzir novos elementos por nucleossíntese, né? Essa matéria aqui na atmosfera das estrelas, ela pode ser devolvida para o meio interestelar em uma fração que vai depender do estágio final da evolução da estrela, podendo ser uma nebulosa planetária ou um remanescente de supernova, né? Ou até mesmo durante a evolução da estrela, por processos de perda de massa, esse gás, então, vai voltar para o meio interestelar com uma composição química alterada e vai formar uma nova geração de estrelas a partir de um gás com uma composição química diferenciada. Tá? É isso. Alguém me pediu ontem uma referência para Tidal Streams. Aí eu lembrei, eu não sei quantos de vocês conhecem essa revista, que é a revista da Sociedade Astronômica Brasileira. Essa página, vocês podem baixar o PDF das revistas, ela é trimestral. E é escrita por pesquisadores do Brasil. Então, eu acho que é uma revista muito legal, tem material muito legal, escrita por pessoas, né, por pesquisadores do Brasil inteiro.
um material que está em português, de excelente qualidade científica, e tem vários temas que são discutidos em cada número. Aqui eu coloquei alguns que tem a ver, alguns números que tem a ver com o que eu falei ontem das tidal streams, que me pediram referência. Eu acho que aqui é um bom lugar para começar, tá? Então, vou começar, se interessa e corre atrás de referência. Ali tem também referências mais específicas, se quiser depois, mas eu acho que é um excelente lugar para começar. E é grátis, pode entrar nesse site, pode baixar o PDF, como vocês quiserem. Quem quiser comprar também pode comprar. E, por fim, eu vou fechar com... Bom, a minha geração toda foi influenciada pelo Carl Sagan, né? Eu vim fazer astronomia, porque quando eu era criança eu gostava de assistir Cosmos. Então, o Carl Sagan, ele tinha essa fala, né, de que tudo que existe na Terra, tudo que a gente observa, foi produzido no interior das estrelas que colapsaram, que explodiram há muito tempo atrás, formaram uma nuvem que deu origem ao Sol, e a mesma matéria que produziu o Sol produziu a Terra e tudo que a gente conhece, né? Então, por isso, nós somos poeira das estrelas, né? Então, obrigada. Se vocês tiverem perguntas... Boa tarde. Eu queria saber, quando a estrela chega no estágio dela de anã branca, ela fica estável por muito tempo ou existe algum estágio que ela pode atingir depois? Depois que ela entra na fase de anã branca, quer dizer, a matéria ali já tem outra condição, né? Você tem uma matéria degenerada, os átomos ali, eles se organizam numa estrutura, né, então eles chamam crystal lattice, numa estrutura cristalina. Então você tem a matéria degenerada que está ali. A estrela não vai atingir uma temperatura suficiente para iniciar um novo processo de queima, e com isso ela simplesmente vai emitir a radiação que ela produziu, a energia que ela produziu nos estágios anteriores que estão acumulados no centro. Ela simplesmente vai emitir essa energia que ela já tinha, esse reservatório de energia. Então, a descrição da evolução da anã branca, depois que ela entra nesse processo, é feita por uma curva de esfriamento. Então, você tem uma curva que vai dizendo como que ela vai emitindo a radiação que ela tinha reservada. Então, ela não está produzindo mais, mas ela só vai esfriando e só. Obrigado. A minha pergunta é bem parecida com a dele, e seria, depois desse esfriamento da anã branca, o que acontece com ela? Ela some? E como é que seria também o processo da estrela de nêutron? Então, o que vem depois da anã branca, quando ela vai esfriando, é um negócio complicado, porque a gente não observa, assim, a gente não tem tempo para observar esse objeto, né? Então, as anãs brancas mais frias são usadas justamente para marcar a idade da formação da galáxia, porque você tem que ter um tempo antes para ter formado aquela estrela e tal. Mas, assim, a gente não observa... e elas têm outra coisa também, que à medida que elas vão esfriando, a luminosidade, então a temperatura diminui bastante, a luminosidade também diminui bastante, são muito fraquinhas, é muito difícil, né? Você não tem nem técnica para observar esses objetos muito fraquinhos. Então, assim, teoricamente, tem a previsão de que ela vai se tornar uma anã negra. Não é a mesma coisa que uma anã marrom, né? A anã marrom nunca chega a ser estrela, né? Mas uma anã negra é uma coisa teórica, que é o resultado do esfriamento total de uma anã branca. Mas, assim, a gente não tem observação. É isso. A outra era, assim, no caso, o que aconteceria com a estrela de nêutron? E eu tenho uma outra pergunta também. Quando tem a nebulosa planetária, a senhora disse que
ela espalha os elementos para a próxima geração. Essa próxima geração conseguiria ter energia, então, para queimar o ferro na camada mais interna? Aí depende das condições porque assim, o meio interestelar vai estar ali. Que tipo de estrela que vai formar a partir daquele meio vai depender das condições de fragmentação da nuvem, entendeu? Então, depende de quais são as condições da nuvem ali para iniciar a formação estelar. Normalmente também você não tem uma formação estelar, processo de formação estelar espontâneo. Você sempre precisa ter algum elemento perturbador que vai iniciar a formação estelar. Então você tem, como aqui na nossa galáxia a formação estelar está acontecendo justamente no plano, então você tem a passagem dos braços espirais, ela cria uma onda de choque que deflagra a formação estelar. Explosão de supernova também, ela cria uma onda de choque. Você vê que nas grandes associações, nas grandes nuvens moleculares, você vê que a formação estelar ela vai acontecendo em determinados lugares, assim, em torno de uma região, forma umas bolhas, né? E nas paredes das bolhas é onde começa a surgir processos de formação estelar. Então, sempre você tem que ter algum elemento externo, alguma perturbação para iniciar o processo de formação estelar. E a outra é o que? A evolução de estrela de nêutron, que você quer? Isso. Rapaz, aí você me pegou. Não sei, assim, é um elemento, é um objeto degenerado também, né, para começar. Então, não tem queima, não tem nada. Agora, como que ele evolui, eu não sei te dizer. Aqui não tem ninguém que faz isso, né, também. Não sei, porque é uma física toda diferente, assim, eu realmente não sei te responder como que evolui uma estrela de nêutrons. Posso procurar também para te dizer depois, mas eu não sei te dar essa resposta agora. Eu sei que não vai queimar nada, mas como que evolui, eu não sei. Eu não sei se tem a mesma coisa, por exemplo, uma curva de esfriamento, como as anãs brancas têm. Eu não me lembro de ter já ouvido falar disso. Não sei. Fazer mais uma pergunta. Quando a estrela está chegando no estágio dela de se tornar anã branca, ela perde massa nesse processo ou não? Ela perde a massa que ela ejetou para a nebulosa planetária. Aí, o que acontece? Tem uma massa que é chamada massa limite de Chandrasekhar, que é a massa para formar a anã branca, né? Então, a condição necessária para a formação da anã branca. Então, uma estrela que tem uma massa maior do que... é 1,44 massas solares, tem que ser menor que isso. Então, uma estrela que tem uma massa maior do que essa, ela só vai formar a anã branca se ela perder a diferença na forma de nebulosa planetária. Então, por exemplo, uma estrela de 5 massas solares, ela tem que perder 3,5 massas solares na forma de nebulosa planetária para que o caroço tenha uma massa menor que 1,44 para evoluir para uma anã branca, entendeu? Obrigado. Oi, boa tarde. Eu queria saber essa parte da curva de resfriamento que a senhora comentou. Ela segue o princípio de resfriamento de Newton ou ela é regida por uma outra tipo de resfriamento, no caso? Gente, não sei também. Não sei te dar mais detalhes, porque assim, é específico demais, eu já não sei como que é a evolução de anãs brancas. Já está fora assim, do que eu já estudei, assim, não sei te dizer. Não, muito obrigado. Mais alguém por aí? Pronto. Eu não entendi direito como é que acontece o colapso do núcleo de ferro. Como é que ao absorver energia faz a estrela explodir. O que acontece é o seguinte, que cada processo de queima, ele vai produzir energia que é emitida, certo? E vai conter o colapso das camadas superiores da estrela, né? Então, todas as camadas estão caindo sobre o núcleo. Quando ele começa a produzir energia ali, em qualquer estágio, queima de hélio, queima de carbono,
vai produzir uma pressão de radiação ali que vai conter o colapso dessas camadas acima do núcleo, tá? Quando chega na hora de queimar o ferro, quando inicia a queima de ferro, que ela não é endotérmica, ela não é exotérmica, ela não produz energia, ela não libera energia, então ela não consegue conter esse colapso das camadas superiores, entendeu? Então, o colapso continua e só é acelerado à medida que ela começa a queima de ferro, que ao invés de produzir energia, ela absorve energia. Ela precisa retirar energia para acontecer. Tá? Então, na verdade, só acelera. Então, por isso que o final de uma estrela com uma massa muito grande é justamente essa explosão, que é o início desenfreado, né, de energia, quando o núcleo começa esse colapso. Entendi, obrigado. Obrigada. Eu fiquei com mais uma curiosidade. A senhora falou dos pulsos térmicos. Seria um fenômeno mais extremo das tempestades solares, por exemplo? Não. É totalmente diferente. Assim, o processo é totalmente diferente. Não tem nada, assim, não tem nada a ver. Quando a gente tem essas tempestades solares, quer dizer, o Sol está perdendo massa. Só que a perda de massa do Sol é muito pequena, é chamado vento solar, né? É muito pequena comparada com os processos de perda de massa de uma nebulosa planetária, quando vai ejetar, ou quando, enfim, numa supernova, é muito, ou quando compara com estrelas de alta massa. Então, é um vento tênue, né? Então, você tem a matéria saindo o tempo todo do Sol, porque não está em equilíbrio perfeito, né? Se a gente está observando o Sol, é que ele está emitindo radiação. Então, você tem ali, e ela não é uma esfera simétrica e tudo mais. Então, a gente tem esses campos, tem o campo magnético do Sol, às vezes você tem algumas linhas do campo magnético que saem da superfície do Sol, recombinam e voltam, né? Eles saem e voltam na superfície. E aí tem algumas situações em que você tem ejeção de massa, em que ela sai e ela volta, seguindo a linha de campo, volta para a superfície. Mas nem toda ela, às vezes tem uma quantidade que sai e escapa, né? Então tem uma ejeção de massa. Então é totalmente diferente com o processo que produz esses pulsos térmicos nas AGB. Obrigada. Como você já fez eletromagnetismo, não? Você sabe que é impossível que duas linhas de campo se cruzem, não? Então, mas se elas ficam muito próximas, então aí tem uma explosão. As famosas explosões solares são vindas da rotação e das linhas de campo magnético que tem de se juntar, não? Complementando o que a Simone falou. Mais alguma pergunta? Primeiro aqui que está mais próximo. Simone, a metalicidade das estrelas tipo solar necessariamente é baixa por causa que a nucleossíntese dela produz só hidrogênio, ou ela nos primeiros estágios poderia pegar material mais pesado? Então, a metalicidade da estrela depende da metalicidade da nuvem que a formou. Tá? Então, uma estrela como o Sol, ela tem uma metalicidade, quando a gente fala metalicidade solar, né, uma metalicidade que é referência, que é usada como referência, mas o Sol é uma estrela rica em metais. Assim, quando eu digo rica, fica parecendo que é porque na nossa escala a metalicidade do Sol é 0. Então, quando eu falo rica, astrofisicamente a gente entende que é uma estrela que tem mais metais que o Sol, mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer assim, que ela tem uma metalicidade que é bem típica do disco. Tá? Então, a maioria das outras estrelas que estão aqui, mais ou menos na mesma região onde o Sol se formou, tem mais ou menos a mesma metalicidade que o Sol. Tá? Quando você vai na direção do disco, que você vai para fora do disco, as estrelas mais distantes tendem a ter uma metalicidade menor.
Por quê? A gente chama, isso caracteriza um gradiente radial de abundâncias. Então, quer dizer que as abundâncias são mais altas nas estrelas que estão na parte interna do disco do que nas partes externas do disco. Por quê? Porque na parte interna do disco você tinha mais gás, mais poeira, teve mais processos de formação estelar, que foi mais eficiente. Então, teve mais gerações ali acontecendo, então você foi tendo um enriquecimento maior na parte interna. Na parte externa, você vai tendo uma densidade que vai diminuindo à medida que você aumenta, o raio da galáxia aumenta, né? Então, o Sol está mais ou menos ali no meio do disco. Então, do ponto que o Sol está para fora, a densidade vai diminuindo. Isso quer dizer também que os processos de formação estelar vão ser menos eficientes. Então, tem uma tendência dessas estrelas, tem menos gás disponível, menos poeira disponível. Então, no disco, você tem essa variação de metalicidade, de dentro para fora do disco. E se você compara com as estrelas do halo, aí todas as estrelas do halo são pobres em metais em relação ao Sol. Porque quando a gente fala estrela tipo solar, a gente só está se referindo a estrelas de tipo espectral FGK, mais ou menos. Então, só de acordo com essa classificação espectral, mas não está se referindo à metalicidade da estrela. Tá? Então, a massa, exatamente, Então, quando eu falo assim, a evolução de uma estrela de tipo solar é uma estrela mais ou menos a mesma massa do Sol, com um tipo espectral ali, mais ou menos FGK. Tá? Mas aí a metalicidade depende do lugar onde a estrela se formou. Depende disso. Ela não vai... Uma estrela como o Sol, ela ainda não produziu nenhum carbono, nenhum nitrogênio, nenhum oxigênio, e nem vai produzir. Na sua estrutura ela tem, mas era o que já estava na nuvem que formou aquela estrela. É a mesma matéria. Em princípio, a gente assume que a estrela é quimicamente homogênea no início da vida dela, né? Só vai queimar hidrogênio lá dentro, porque ela é quimicamente homogênea, mas tem um gradiente de temperatura. Então, no núcleo, vai ter temperatura suficiente para queimar o hidrogênio. No resto, nas outras camadas, é a mesma composição química, mas é inerte, né? Agora, uma estrela que se forma, então, numa região, sei lá, como Órion, que é uma região que tem ativa de formação estelar, tem várias gerações estelares ali acontecendo, ela vai ter uma composição química mais próxima do Sol. Por isso que quando eu falo que o Sol é rico, é nesse sentido, tá, gente? É porque tem que tomar cuidado quando fala isso, mas que tem uma composição química mais próxima do Sol. Enquanto que se você pega uma estrela de um aglomerado lá no finalzinho da galáxia, provavelmente ela teve menos chance de passar por contaminação de diferentes gerações estelares anteriores, então produziu menos enriquecimento naquela nuvem. Você pode voltar naquele slide da tabela periódica, por favor? Você elabora um pouquinho nesses elementos que estão em roxo, de fusão de raios cósmicos, por favor? Esses elementos, eles são... porque não tem tradução, né, para spallation, né? Não tem, né? Esses elementos, lítio, berilo e boro, eles são elementos que eles foram produzidos também em pequenas quantidades logo depois do Big Bang, né? Então, são elementos primordiais também. E hoje em dia, até hoje em dia, você vê, quando você tem a produção de raios cósmicos, que são partículas de alta velocidade, né, que viajam aí pelo espaço, eles podem se chocar com outros núcleos e produzir também lítio, berilo e boro. O lítio também ele é produzido por estrelas tipo solar também, na fase gigante, ou então
principalmente em gigantes ricas em lítio. E deixa eu ver o que mais. E assim, uma parte do lítio também ainda é do Big Bang. Mas é isso, é por esse processo de spallation que chama. Mas eu acho que não tem uma tradução, nunca vi uma tradução para isso. E esses dois elementos que estão em branco? Faço a menor ideia. Cadê os especialistas aqui? Narciso, Michele, os especialistas aí em processo S. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Tecnécio? Tenho a menor ideia. Não, é porque a questão do tecnécio, acho que 72, se não me engano, é mesmo processo de formação. Ele tem um canal de formação muito típico. E o tempo de meia-vida dele também é pequeno comparado com a evolução da estrela, de modo que ele só é formado em estrelas onde está ocorrendo a nucleossíntese, por exemplo, do processo S. Entendeu? Então, ele é um elemento muito instável e aí você só vai detectar em determinadas estrelas onde está ocorrendo o processo S. Entendeu?